Olá, tudo bem? Olha, tenho falado recentemente muito sobre o Dr. Norman Geisler, grande estudioso já falecido dos Estados Unidos. Eu quero deixar um vídeo dele que ele fala sobre o tema. Ele prega, na verdade, aqui no Brasil, na 14ª Conferência da Consciência Cristã. Ele prega, é um vídeo antigo, eu nem sei exatamente o ano, mas ele prega sobre o Deus de amor e a doutrina do inferno. Para você que ainda não conhece o Dr. Norman Geisler, quer ter uma noção básica de como ele ensina, como ele prega, um grande apologeta, foi um grande doutor em Bíblia e apologia cristã, vou deixar um vídeo especialmente para você se inteirar no assunto, a qual justamente eu estou trazendo aqui no nosso perfil, conteúdo apologético sobre a realidade do inferno. Vou trazer sobre a questão do purgatório, vida após a morte, vou trazer sobre salvação, perdição, vou trazer sobre a doutrina do céu, exatamente com o Dr. Norman Geisler. Vou estar usando teologia sistemática, vou estar usando muitos livros dele, muito conteúdo de apologética, inclusive escrito por ele, para a gente cada dia crescer mais na graça e no conhecimento. Então, que Deus te abençoe grandemente, fica com esse vídeo, que Deus ilumine a tua consciência, o teu coração, te dê sabedoria e muita luz para você andar e conhecer o caminho da verdade. Fica com Deus e assista o vídeo aí. Greetings from your brothers and sisters in North America. Saudações dos seus irmãos e irmãs em Cristo da América do Norte. We are delighted to be with you. My colleague Jason Jimenez, who's speaking to the young people, is here. Greet him as well. Jason, would you stand? Estamos felizes de estar aqui, que está acompanhando Jason Jimenez, que esteve já falando aos jovens aqui. Saúdem a ele também. I will tell you a few things that you do not know about me. I've been married for 57 years. Vou dizer algumas coisas que você não sabe a meu respeito. Eu já estou casado há mais de 57 anos. I was 5 and my wife was 4 when we were married. Eu tinha 5 anos e minha esposa tinha 4 quando nós casamos. We have 6 children, 15 grandchildren and 2 great-grandchildren. Nós 15 children? 6 children, 15 grandchildren. 6 filhos, 16 netos e how many? Two. E 2 bisnetos. My wife does not travel, but she sends her greetings as well. Minha esposa não pode viajar, mas ela também envia saudações para vocês. Her idea of a vacation is to send me on one. A ideia dela de férias é me enviar para uma. I notice all the wives are laughing. Eu estou vendo que todas as mulheres estão rindo aqui. They understand. Elas entendem. My topic for the first section is one that I'm very interested in. O meu assunto para a primeira sessão é um assunto sobre o qual eu tenho muito interesse. It's titled Hell and the God of Love. É intitulado Inferno e o Amor de Deus. By way of introduction, hell has been called unjust, immoral, inhumane, cruel and barbaric. Para introduzirmos o assunto, nós vimos que o inferno ele tem sido chamado de injusto, imoral, desumano, cruel e bárbaro. Bertrand Russell, the famous agnostic from Britain, said this. Bertrand Russell, um famoso agnóstico da Inglaterra, disse isso. Há um defeito muito sério na minha mente no caráter moral de Cristo. Na verdade, ele dizia que era uma coisa muito séria na mente dele quando ele pensava sobre o caráter moral de Cristo. É que ele acreditava no inferno. Eu não me sinto como qualquer pessoa que está... Eu não sinto que qualquer pessoa que é realmente, profundamente humana, pode acreditar na punição eterna. Eu devo dizer que eu penso que toda esta doutrina, o inferno de fogo é uma punição pelo pecado, essa doutrina é uma doutrina de crueldade, disse Bertrand Russell.
Charles Darwin said hell is a damnable doctrine. Charles Darwin disse que o inferno é uma doutrina condenável, terrível. Eu posso ver, Indeed. de fato eu posso ver, dificilmente eu consigo perceber como é que alguém pode desejar que o cristianismo seja verdadeiro, pois a linguagem é tão clara de textos que parece mostrar que os homens que não creem, e incluiria o meu pai, se preocupam e quase todos os meus melhores amigos também serão eternamente punidos. Então Darwin dizia, como é que alguém pode acreditar nisso? Que praticamente todo mundo vai ser punido. E esta é uma doutrina condenável. There are many other people who feel the same way. Há muitas outras pessoas que se sentem da mesma forma. I would like to discuss 4 points as we have time. The biblical basis for hell, the doctrinal basis, the nature, location, and duration of hell, and answer some of the objections about hell. Eu gostaria de considerar esses 4 pontos aqui, né? O estado final dos perdidos. Primeiro, a base bíblica para o inferno, e depois a base doutrinária para o inferno, e depois a natureza, a localização e a duração do inferno. E, finalmente, eu gostaria de responder algumas objeções sobre o inferno. First of all, let's take a look at the biblical basis for hell. Primeiro, vamos ver a base bíblica para a existência do inferno. Jesus taught the existence of hell. Jesus ensinou sobre a existência do inferno. Mateus 5, 22 a 30. Gente, eu gostaria de pedir a permissão para vocês de eu fazer a tradução livre aqui, para não demorar a questão da localização dos textos, tá certo? Qualquer um que diz ao seu irmão raca é responsável diante do sinédrio, mas qualquer que diz você é tolo, você está em perigo do inferno de fogo. Se o seu olho direito leva você a pecar, então arranca e joga fora. É melhor para você perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a pecar, corte-a e joga fora. É melhor para você perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ir para o inferno. He also warned this. Ele também advertiu sobre isto. Jesus ensinou a existência do inferno. Em Mateus 10, 28, Jesus advertiu: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Ao invés disso, tenham medo daquele que pode destruir tanto o corpo, tanto a alma quanto o corpo no inferno. In Matthew chapter 11, verse 23, Jesus said these words. Então, em Mateus capítulo 11, verso 23, Jesus diz essas palavras: e tu, Cafarnaum, que está exaltada no céu, você será trazida para baixo, para o inferno. Pois se as poderosas obras que foram feitas no meio de você tivessem sido feitas em Sodoma, eles teria permanecido até o dia de hoje. Jesus taught the existence of hell in Matthew 13. Jesus ensinou a existência do inferno em Mateus capítulo 13. Jesus acrescentou àqueles que o rejeitavam: é assim que será no fim desta era. Os anjos virão e separarão os ímpios dos justos e os jogarão numa fornalha de fogo ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus said in Matthew chapter 22 these words. Jesus disse em Mateus 22 essas palavras: então o rei disse aos seus servos: amarre as suas mãos, seus pés, e os joguem para fora, dentro das trevas, e lá haverá choro e ranger de dentes. Jesus taught the existence of hell in Matthew chapter 23. Jesus ensinou sobre a existência do inferno em Mateus 23, 23. Vós, serpentes, raça de víboras, como é que vocês podem escapar da condenação do inferno? Jesus also said, or will say in the last day, these words. Jesus também dirá no último dia estas palavras:
Então ele dirá àqueles que estão à sua esquerda: aparte-se de mim, vocês malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Jesus taught the existence of hell in Matthew chapter 9. Jesus ensinou sobre a existência do inferno em Marcos capítulo 9. Se a sua mão direita o leva a pecar, corta. É melhor você entrar na vida aleijado do que com duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. E se seu pé leva você a pecar, corta-o fora. É melhor você entrar na vida aleijado do que ter dois pés e ser lançado no inferno. E se o seu olho o leva a pecar, arranca-o fora. É melhor você entrar no reino de Deus com o olho do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Jesus taught the existence of hell in Luke chapter 16 when he told the story of Lazarus. Jesus ensinou sobre a existência do inferno quando ele falou sobre a parábola de Lázaro. Havia um homem rico que estava vestido em púrpura e linho fino e vivia em luxo todos os dias. O homem rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde ele estava em tormento, ele olhou para cima e viu Abraão à distância, com Lázaro ao seu lado. Então ele o chamou e disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e envie Lázaro para molhar a ponta do seu dedo em água e assim esfriar a minha língua, porque eu estou nesta agonia de fogo. Mas Abraão replicou: Filho, lembre-se que na sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Mas agora ele está sendo confortado aqui e você está em agonia. E além de tudo isto, entre nós e você há um grande abismo que foi estabelecido, para que aqueles que queiram ir daqui para você não possam, nem a qualquer cruzar de lá para nós. Jesus further said in Matthew chapter 16 that hell was a place of torment. Jesus disse em Mateus em Lucas capítulo 16 que o inferno é um lugar de tormento. There are other verses in the Bible that speak about hell. 2 Thessalonians chapter 1 also does. Há outros textos na Bíblia que falam a respeito do inferno. 2 Tessalonicenses fala sobre isso. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu em fogo flamejante com seus poderosos anjos. E Ele punirá aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna e serão banidos da presença do Senhor e da majestade do seu poder. In Hebrews chapter 9, verse 27, it says, just as a man is destined to die once, and after that to face the judgment. Hebreus 9:27 diz: assim como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentará o julgamento. In 2 Peter chapter 2, it talks about the horrible judgment of God upon the angels that fell. E 2 Pedro capítulo 2 fala sobre o terrível julgamento de Deus sobre os anjos maus, né? Pois se Deus não poupou os anjos quando eles pecaram, mas os enviou ao inferno, colocando em escuras dungeons, porões, não é? para serem mantidas lá em julgamento. Assim, então, o Senhor sabe como resgatar homens piedosos das lutas e manter os injustos para o dia do julgamento, enquanto ele continua a sua punição. In fact, hell was made for the devil and his angels, according to Matthew chapter 25. De fato, o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, né? Como está escrito em Mateus capítulo 25. Of course, all human beings who follow the devil will end there in the place that was made for him. É lógico que todos os seres humanos que seguiram o inferno também, seguirem o diabo também para o mesmo lugar.
There are other verses that teach about hell. In the book of Jude, just before the book of Revelation, we read these words. Outro texto que ensina sobre o inferno está em Judas, né? Depois do livro de Hebreus, que diz assim: esses homens são nódoas nas suas festas de amor, comendo com vocês sem qualquer constrangimento, né? Pastores que alimentam-se somente a si mesmos. Eles são como chuva sem água, sopradas pelo vento, árvores de outono sem fruto e desarraigadas, 2 vezes mortas. Eles são como ondas bravias no mar, não é? Que estão fumegando ou com as suas espumas na sua vergonha. São como estrelas que estão vagando. Para estes a quem tem sido reservada para sempre as trevas mais escuras. There are other verses that teach about hell in the Bible. Some of the most horrible ones are found in the book of Revelation. Outros textos ensinam sobre o inferno, e alguns desses textos estão em Apocalipse, os mais terríveis estão ali. Por exemplo, Apocalipse 19:20. Mas a besta foi capturada, e com ele o falso profeta, que tinha realizado sinais miraculosos no seu lugar. Com esses sinais, ele enganou, seduziu aqueles que haviam recebido a marca da besta e adoraram sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo de enxofre em chamas. Probably the most horrible of all descriptions is found in Revelation chapter 20, when John saw a great white throne and said this. Provavelmente a descrição mais terrível que nós encontramos de inferno está em Apocalipse capítulo 20, no versos 11 a 15, né, quando João declarou isso. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que eles haviam feito, como registrados nos livros. Então a morte e o Hade foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de uma pessoa não foi encontrada escrita no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Why do we read all of these verses? Because the Bible is the Word of God, and that's the last word on every topic, including hell. Por que nós lemos todos esses textos? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e no último livro aqui nós temos esta palavra a última palavra sobre o inferno. But there's more we can say about hell, because there are many other doctrines in the Bible that imply the existence of hell. Mas nós podemos falar muito mais a respeito do inferno, porque há muitas outras doutrinas, não é, que nós podemos inferir que elas ensinam sobre essa realidade. God's justice demands a hell. A justiça de Deus exige a existência do inferno. In the book of Habakkuk, chapter 1, verse 13, we read, "You are of purer eyes than to behold evil, and cannot look upon wickedness." Abacuque 1:13 diz: Tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal e não podes olhar para a impiedade, a iniquidade. God is so holy and just that he cannot tolerate sin and he must punish it. Deus é tão santo e justo que ele não pode tolerar o pecado, ele precisa puni-lo. In Romans 2 verse 11 it says, "For there is no partiality with God." Romanos capítulo 2 verso 11 diz: para Deus não há acepção de pessoas. In Genesis 18 it says, "Shall not the judge of all the earth do right?" Em Gênesis 18:25 diz: porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? So justice demands a hell. Por isso a justiça exige a realidade do inferno. Also God's sovereignty, his control of the whole universe demands a hell. Também a soberania de Deus, seu controle sobre todo o universo exige a existência do inferno. Unless there's a hell, there will be no final victory over evil. A não ser que o inferno exista,
não haverá nenhuma vitória final sobre o mal. For what frustrates good is evil. Pois o que frustra o bem é o mal. So there must be an ultimate separation of evil from good, or else there will be no triumph over evil. Por isso que deve haver uma separação final entre o bem e o mal, ou o bem não triunfará sobre o mal. Human depravity demands a hell. A depravação humana exige um inferno. God is absolutely perfect, Deus é absolutamente perfeito. and as such he cannot tolerate sin. E como tal, ele não pode tolerar o pecado. But human beings are incurably sinful. Mas os seres humanos são incuravelmente pecaminosos. Paul wrote, there is no one righteous, not even one. Paulo escreveu, não existe nenhuma pessoa justa, nenhuma sequer. There's none who seek after God. Não existe ninguém que busque a Deus. All have turned away. Todos se desviaram. They have together become worthless. Eles todos se tornaram inúteis. There is no one who does good, not even one. Não existe ninguém que faça o bem, nem mesmo um. Human depravity demands a hell. A depravação humana exige a realidade do inferno. The cross of Christ implies hell. A cruz de Cristo implica na existência do inferno. Only through the cross can we be delivered from our sins. Somente através da cruz que podemos ser libertos dos nossos pecados. If there is no hell to shun, then the cross was in vain. Porque se não há nenhum inferno de onde você pode o inferno para você evitar, então a cruz foi em vão. If hell was nothing, then Christ died for nothing. Se o inferno não era nada, então Jesus morreu por nada. Human reality demands a hell. A realidade humana exige a realidade do inferno. It is an illusion to deny hell. É uma ilusão negar a realidade do inferno. Sigmund Freud defined an illusion as a belief that's derived from human wishes. Sigmund Freud definiu ilusões como crenças que são derivadas dos desejos humanos. But given the evidence that there's a hell, the denial of hell is a strong candidate for an illusion. Ok, dada a evidência que nós temos para o inferno, então a sua negação é um forte candidato para uma ilusão. In fact, a recent survey showed that 70% of Americans believe in hell, but only 2% believe that they're going there. Veja aqui uma estatística da ilusão. Uma pesquisa recente mostrou que 70% dos americanos acreditam no inferno, mas somente 2% acreditam que eles estão indo para lá. That's an illusion if there ever were one. Essa é uma ilusão depois da Primeira Guerra Mundial. I'd like to talk a little bit about the nature, location, and duration of hell. Eu queria falar sobre a natureza, a locação e a duração do inferno. First of all, the nature of hell. Em primeiro lugar, a natureza do inferno. It's a horrifying reality. É uma realidade horrenda, assim. It's like being left outside in the dark forever. É como se estivesse deixado fora na escuridão para sempre. It's like a wandering star. É como uma estrela que está vagando. It's like a waterless cloud. É como uma nuvem sem água. It's like a perpetual burning dump. É como um lixão que está queimando perpetuamente. Hell is like a bottomless pit. O inferno é como se fosse um abismo sem fundo. Notice the scriptures that we give for each one of these. Observe os textos bíblicos que são dados para cada um deles. It's like an everlasting prison. É como uma prisão eterna. It's like a place of anguish and regret. É um lugar de angústia e remorso. It's like a place of weeping and gnashing of teeth. É um lugar de choro e ranger de dentes. Now let me say a couple words about the nature of hell and answer the question, is the fire in hell literal? Então deixe-me falar um pouco sobre a natureza do inferno e também responder a questão sobre o fogo. Realmente há um fogo literal? My answer is that the fire is real
but not necessarily physical. A minha resposta é que o fogo é real, mas não necessariamente físico. The reason I say this is because the figures of speech used about hell are often contradictory. Eu digo isso porque as figuras de linguagem que são usadas para descrever o inferno, no geral, elas são contraditórias. It's described as fire and yet darkness. É descrito como fogo e ao mesmo tempo escuridão. It's a bottomless pit, but it's a dump that has a bottom. E é um poço sem fundo, mas ao mesmo tempo é um lixão com um fundo. There are bodiless souls there, and yet the one in Luke 16 had a tongue. E existe uma alma sem corpo, mas ao mesmo tempo, lá em Lucas 16, tem uma língua. I believe these are all figures of speech that describe a reality that is far greater. Eu creio que tudo isso descreve em figura de linguagem uma realidade que é muito além de tudo isso. I believe the fire of hell is real, but it's worse than a physical fire. Eu acredito que o fogo do inferno é real, mas é pior do que o fogo físico. Mental anguish can be worse than physical pain. A angústia mental pode ser pior do que a dor física. To borrow the title of a good book on hell by C.S. Lewis, The Great Divorce, hell is like a great divorce, an eternal separation from God. Para emprestar o título de um bom livro sobre o inferno, né, C.S. Lewis, é como um grande divórcio, uma eterna separação de Deus. In biblical language, there is a great gulf fixed between heaven and hell. Na linguagem bíblica há um grande abismo, né, fixado entre o inferno e o céu. The location of hell is described in the Bible. A localização do inferno é descrita na Bíblia. It's described as under the earth, Philippians 2. Filipenses 2:10 diz que é debaixo da terra. A place of outer darkness, Matthew 8. Em Mateus 8, um lugar de trevas exteriores. Outside the gate of the heavenly city in Revelation 22. Apocalipse 22:15 é fora do portão da cidade celestial. Away from the presence of the Lord, Matthew 25. Longe da presença do Senhor, Mateus 25. Someone has said hell is at the end of a Christ rejecter's road. Alguém já disse que o inferno está no fim da estrada daquela pessoa que rejeitou a palavra de Cristo. How long will hell last? Por quanto tempo o inferno vai durar? Hell will last as long as heaven lasts. O inferno vai durar tanto quanto o céu. Because both heaven and hell are described by the same word, everlasting. Porque ambas as palavras céu e inferno são descritas pela mesma palavra, eterno. So if heaven is forever, then hell is forever. Então, se o céu é para sempre, o inferno também será para sempre. Furthermore, hell will last as long as God lasts. Além disso, o inferno vai durar tanto quanto Deus. The same word eternal is used of God and hell. A mesma palavra eterno, aionion, é usada, a mesma palavra que é usada para inferno também é usada em relação a Deus. So hell will last as long as God lasts. Por isso o inferno vai durar tanto quanto Deus. Why can't hell be annihilation, wiping us out of existence? Por que o inferno não pode ser aniquilação? Isso é deixar de existir. Because the Bible says there are degrees of punishment in hell and there are no degrees of nothing. Porque a Bíblia diz que vai haver graus de punição no inferno e não há graus do nada. The Bible says there's torment in hell and there's no torment in nothing. A Bíblia diz que haverá tormento no inferno e não há tormento em nada. Annihilation means immediate destruction, not everlasting destruction. Aniquilação significa destruição imediata e não destruição eterna. And the Bible describes hell as everlasting destruction, 2 Thessalonians 1. E em 2 Tessalonicenses capítulo 1, a Bíblia descreve o inferno como destruição eterna. The beast and the false prophet were thrown alive in hell, and 1,000 years later they were still conscious. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no inferno e depois de 1000 anos eles ainda estavam conscientes.
After annihilation, the fire would go out, but it never goes out in hell. Depois da aniquilação, o fogo iria apagar, mas ele nunca se apaga no inferno. So hell cannot be annihilation. Por isso que o inferno não pode ser aniquilação. Hell is a place of darkness forever, and there's no darkness in annihilation. O inferno é escuridão para sempre, e não há escuridão na aniquilação. Nothing is not a punishment, but hell is a punishment. Nada não é punição, mas o inferno é. There is an eternal sin, according to Mark chapter 3, which demands an eternal punishment. Existe um pecado eterno que exige uma punição eterna, de acordo com Marcos 3:29. Now we turn our attention to some very important questions about hell. Agora nós voltamos a nossa atenção para questões muito importantes sobre o inferno. Why punish people in hell? Why not reform them for heaven? Por que punir as pessoas no inferno? Por que não reformá-las para irem para o céu? First of all, God does try to reform people. The time of reformation is called life. Primeiro, Deus de fato tenta reformar pessoas. O tempo da reforma é chamada de vida. Second, after the time of reformation comes the time of reckoning. Segundo, depois do tempo da reforma, vem o tempo da prestação de contas. Third, reforming people against their will dehumanizes them. Terceiro, reformar as pessoas contra a sua vontade as desumaniza. You know how you feel when someone forces you to do something you don't want to do? Como é que você sente quando alguém força você a fazer algo que você não quer? The people in hell are not patients to be cured, they are persons to be punished. As pessoas lá no inferno, elas não são pacientes para serem curados, mas são pessoas para serem punidas. They are not objects to be manipulated, they are subjects to be respected. Eles não são objetos para serem manipulados, mas são sujeitos para serem respeitados. Hell shows that God respects the creatures that He made even when they reject Him. O inferno mostra que Deus respeita a pessoa mesmo quando ela o rejeita. What if someone changes his mind after going to hell? O que acontece se alguém muda de ideia depois de ir para o inferno? Well, first of all, if someone changes his mind after jumping off a cliff to commit suicide, it's too late. Primeiro, se alguém muda de ideia depois de pular de uma montanha para cometer suicídio, é muito tarde para mudar. Secondly, God would not allow anyone to go to hell whom He knew would change their mind. Segundo, Deus não iria permitir qualquer pessoa ir lá para o inferno, aqueles que Ele soubesse queriam mudar as suas mentes. C.S. Lewis put it this way. C.S. Lewis colocou isso desta forma. I believe that if 1,000,000 chances were likely to do good, they would be given them. Finality must come sometime, and it does not require a very robust faith to believe that an omniscient God knows when. Eu creio que se 1,000,000 de chances elas fossem necessárias, né, para produzir o bem, então elas seriam dadas a eles. Mas essa questão tem que chegar ao fim em algum momento. E não é necessário uma fé muito robusta e forte para crer que a onisciência de Deus sabe quando terminar. Third, those who won't repent here, with all the light they have, will want even less to repent when they get to hell where there's no light. Em terceiro lugar, aqueles que não se arrependerem aqui com toda a luz que eles têm, não vão querer mesmo se arrepender lá onde não existe luz. Those who reject Christ get strong delusion to believe a lie. Aqueles que rejeitam a Cristo, eles estão sobre um forte engano que os leva a crer numa mentira. Why doesn't God save everyone at any cost?
Por que Deus iria salvar a todos a qualquer preço? Por que Deus não iria salvar a todos a qualquer preço? First of all, humans are free, and God cannot force them to freely accept Him. Em primeiro lugar, seres humanos são livres e Deus não pode forçá-los a eles a aceitá-lo livremente. Second, forced freedom is a contradiction. Segundo, liberdade forçada é uma contradição. C.S. Lewis put it this way: I would pay any price to be able to say truthfully, all will be saved. But my reason retorts, without their will or with it. If I say without their will, I at once perceive a contradiction. How can the supreme voluntary act of self-surrender be involuntary? If I say with their will, my reason replies, how, if they will not give in? Como C.S. Lewis colocou, eu pagaria qualquer preço para ter condições de dizer verdadeiramente todos serão salvos. Mas a minha razão replica, sem a sua vontade ou com ela. Se eu digo sem a sua vontade, logo eu percebo uma contradição. Como o supremo ato voluntário da autoentrega pode ser involuntário? Se eu digo com a sua vontade, a minha razão replica, como se eles não vão ceder? Isn't it overkill to give eternal judgment for temporal sins? Não é um exagero extremo dar a condenação eterna para pecados temporais? First of all, only eternal punishment will suffice for sins against the eternal God. Em primeiro lugar, somente punição eterna será suficiente para pecados contra um Deus eterno. Second, no sin can be tolerated as long as God exists, and God exists forever. Segundo, nenhum pecado pode ser tolerado enquanto Deus existir, e Deus é eterno. Third, sin against an infinite God is an infinitely bad sin that is worthy of infinite punishment. Em terceiro lugar, o pecado contra um Deus infinito é um mau pecado infinito, que é digno de punição infinita. Fourth, without an eternal separation of evil and hell, there could be no heaven, because evil is contagious. Quarto, sem uma eterna separação do mal no inferno, não poderia existir o céu. O mal é contagioso. How can we be happy in heaven knowing we have loved ones in hell? Como é que nós podemos estar felizes no céu sabendo que um ente amado está no inferno? First of all, this wrongly supposes that we are more merciful than God. Em primeiro lugar, é uma suposição errada de que nós somos mais misericordiosos do que Deus. God is happy in heaven, knowing there's a hell. Deus está feliz no céu, mesmo com as pessoas no inferno. Second, God is perfectly. Third, hell cannot veto heaven. The unhappy cannot rob the happy of their happiness. Em terceiro lugar, o inferno não pode vetar o céu. O infeliz não pode roubar a felicidade da sua felicidade. Those who refuse the bread of life cannot veto those who desire to eat. Aqueles que se recusam o pão da vida não podem vetar ou impedir aqueles que desejam comer. How can we be happy in heaven knowing that a loved one is in hell? C.S. Lewis said, the demand of the loveless and the self-imprisoned, that they should be allowed to blackmail the universe, that they consent, that till they consent to be happy on their own terms, no one else shall taste joy, that theirs should be the final power, that hell should be able to veto heaven, is invalid. Como C.S. Lewis disse, a exigência daqueles que não são amados e auto-aprisionados, aqueles que eles deveriam receber a permissão de acusar o céu, blackmail, eles... Betray. Ok.
que eles vão receber o consentimento para serem felizes nos seus próprios termos, nenhuma outra pessoa iria experimentar a alegria, que a sua alegria deveria ser o poder final, que o inferno deveria ser capaz de vetar ou impedir o céu, é um argumento inválido. Just a moment to explain this. Só para trazer um pouco mais essa questão de C.S. Lewis, o que ele está dizendo é que que essa alegria fosse permitida, né, a essas pessoas que dizem nós queremos nesses termos, então isso seria algo absurdo, né? Então Deus quer nos seus próprios termos e não como as pessoas querem. In short, hell cannot veto heaven. Resumindo, o inferno não pode vetar ou impedir o céu. Why did God create people he knew would go to hell? Porque Deus criou pessoas que ele sabia que iriam para o inferno. Well, first of all, non-existence cannot be said to be better than existence, since non-existence is nothing, and nothing can't be better than something. Primeiro, não existência, nós não podemos dizer que é melhor do que a existência, porque desde que isso é nada, não existência é nada. Então a existência é melhor do que a não existência. Segundo, Second, simply because not all will win in a game of life does not mean it should not be played. Segundo lugar, simplesmente porque nem todos vão ganhar o jogo da vida, não significa que ele não deva ser jogado. As C.S. Lewis said, the game is played and some must win and some must lose. Como C.S. Lewis disse, o jogo está sendo jogado e alguns devem ganhar e outros devem perder. After the game is over, the losers can't say, that wasn't a game and I wasn't playing. Depois que o jogo terminou, o perdedor não pode dizer, isso não era um jogo, eu não estava jogando. It was a game, and the game of life is a real game, and it has real consequences. Havia um jogo e a vida é um jogo e tem consequências reais. Isn't hell contrary to the God of love? O inferno é contrário ao amor de Deus? First of all, it's the loving thing to do to allow people to choose their own destiny. Em primeiro lugar, é algo amável fazer com que as pessoas sejam permitidas escolher o seu próprio destino. It's always a loving thing to do to free creatures is to allow them to be free. Sempre é algo amável deixar que as criaturas livres sejam livres. Second, it is not loving to force people against their will. Em segundo lugar, não é amável forçar pessoas contra a sua vontade. Forced love is not love, it's rape. Amor forçado não é amor, é estupro. And God is not a divine rapist. E Deus não é um estuprador divino. Third, it is not loving to allow hell to veto heaven. Em terceiro lugar, não é amável permitir que o inferno vete ou impeça o céu. You cannot allow people who will to be unhappy veto people who want to be happy. Nós não podemos deixar que as pessoas que querem serem felizes impeçam aqueles que são felizes. The loving thing is to let both of them choose what they want. O que é amável é deixar que ambos escolham o que desejam. If God wants all to be saved, why doesn't He save all? The Bible says He is long-suffering, not willing that any should perish, and that He desires all men to be saved. Why then doesn't He save all men? Se Deus quer que todos sejam salvos, por que Ele não salva todos? A Bíblia diz, Deus não quer que nenhum pereça, e Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Answer: some things are impossible for God to do. A resposta a isso é, algumas coisas são impossíveis para Deus fazer. The Bible says God cannot change. A Bíblia diz que Deus não pode mudar. The Bible says God cannot lie. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. And God cannot force us
to freely love him. E Deus não pode nos forçar a livremente amá-lo. If it's force, it's not love. Se é forçado, não é amor. If it's love, it's not force. Se é amor, não é forçado. To rob persons of their freedom and dignity by forcing them into heaven against their free choice would be hell. Roubar as pessoas da sua liberdade e dignidade, forçando-as a entrar no céu contra a sua livre escolha, seria inferno. In other words, heaven would be hell for people who don't will to be there. Em outras palavras, o céu seria inferno para aquelas pessoas que não querem estar ali. Have you ever met someone who can't stand being in church for 1 hour praising God? Você conhece pessoas que não conseguem ficar na igreja por 1 hora louvando a Deus? What if they were forced to go to church forever and praise God? E se eles forem forçados a ir para a igreja para sempre? That'd be hell. Esse seria o inferno. C.S. Lewis continues, but you now see that the irresistible and indisputable are the two weapons which the very nature of his scheme forbids him to use. Merely to override a human will would be for him useless. He cannot ravish, he can only woo. Ok, como Lewis expressou de forma muito hábil, Mas agora você vê que o irresistível e o indisputável são as duas armas que a própria natureza do seu plano o proíbe de usar. Meramente sobrepor ou passar por cima da vontade humana seria para eles sem utilidade. Ele não pode forçar, passar por cima, ele só pode advertir. In other words, God is love, and love can only work persuasively, but never coercively. Em outras palavras, Deus só pode agir, o amor de Deus só age persuasivamente, mas não coercitivamente. If hell is what one chooses, what about those who don't want to be there? E se o inferno é o que uma pessoa escolhe, e aqueles que não querem ir para lá? First of all, everyone in hell will to be there, even if they don't want to be there. Em primeiro lugar, todas as pessoas quiseram ir para lá, ainda, mesmo que eles não desejassem estar lá. Drug addicts will to take the drugs, but they don't want to be hooked on the drugs. Os viciados em drogas, eles querem ser libertos, mas eles não desejam ficar sem as drogas. Second, the door of hell is locked on the inside by our free choice. Em segundo lugar, a porta do inferno está fechada pelo lado de dentro pela nossa escolha livre. One of the greatest insights into hell outside of the Bible is by an atheist. Insights, one of the greatest insights. Uma das percepções mais interessantes sobre o inferno foi dada por um ateu. His name was Jean-Paul Sartre, and he wrote a play called No Exit. Isso foi escrito por Jean-Paul Sartre num escrito chamado Sem Saída. In the middle of the play, the door of hell opens up, and they're all allowed to leave. É uma peça, né? Uma peça de teatro, e no meio da peça o inferno é aberto para todos aqueles que quiserem sair. But no one leaves because they are condemned to their own freedom. Mas nenhum sai porque eles estão condenados por sua própria liberdade. Lewis said, I willingly believe that the damned are in one sense successful rebels to the end, that the doors of hell are locked on the inside. Eu realmente creio que os condenados são, num sentido, rebeldes bem-sucedidos até o fim, que as portas do inferno foram trancadas pelo lado de dentro. Maybe the best book written on hell by a Christian outside the Bible is C.S. Lewis' book, The Great Divorce. This is what he said. There are only two kinds of people in the end. Those who say to God, thy will be done. And those to whom God says in the end, thy will be done.
Então, um dos melhores livros escritos sobre o inferno provavelmente foi de C.S. Lewis, o Grande Divórcio. Ele escreveu: há somente 2 tipos de pessoas no final. Aqueles que dizem a Deus, tua vontade seja feita, e aqueles a quem Deus diz no final, a tua vontade seja feita. Everyone in this room is going to say, thy will be done, or someday they're going to hear God say, thy will be done. Todas as pessoas aqui neste lugar um dia dizer a Deus, tua vontade seja feita, ou depois lá no inferno Deus vai dizer para você, a tua vontade seja feita. That's the loving thing to do, and God is a God of love. Isso é uma forma, uma expressão de amor, e o nosso Deus é um Deus de amor. Thank you very much. Obrigado.